Oi, pessoal, bom dia. Deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Eu soltei hoje, eu digo hoje porque foi gravado tudo no mesmo dia, mas isso aqui com certeza vocês vão ver em outro dia. Um Reels falando sobre o divórcio da mulher que é emocionalmente dependente do ex-marido. E isso aconteceu, assim, é uma coisa assim que é ridícula e acontece todos os dias, tá? Deixa eu explicar para vocês assim o último caso bem emblemático que eu peguei nesse sentido. Eu fui atender uma moça, uma senhora de 48 anos já, que perdeu o emprego no início da pandemia. Começou a pandemia, ela tinha 20 anos que ela trabalhava para uma empresa e ela foi demitida na primeira levada da pandemia, do isolamento social. E ela trabalhava no escritório de contabilidade ou de advocacia, uma coisa assim. O que o ex-marido dela fez? O que o marido, então, à época, fez? Como ele não queria ter que pagar o aluguel sozinho e não ter que manter a casa sozinho, porque agora ela estava desempregada e ele sabia que ia durar por um bom tempo, ele virou para ela e disse que tinha uma amante e que ele ia morar com a amante a partir de então, porque ele não ia pagar o aluguel sozinho. E ele saiu de casa, foi morar com uma moça lá, que eu acho que devia ter casa própria, né? E ele foi para lá. Essa mulher caiu em prantos, ela ficou arrebentada, arrasada. Você imagina, você perde o emprego e aí você perde o marido também por causa do emprego. Mas só que você já tinha perdido o marido porque o marido já tinha uma amante, né? Olha só. E ela me procurou que ela queria arrebentar com o marido, ela queria acabar com a vida dele. Contou toda a situação dela, me mandava assim áudio de 10 minutos contando a história dela, o quanto que ela sofreu com a separação, o quanto ela se sentiu traída, a filha estava traumatizada, a filha estava muito chateada porque o pai não visitava. Enfim, o cara largou ela total. Gente, só deu tempo do cara ser citado, tá? Ele recebeu a citação, na verdade, dos alimentos, porque a gente pediu alimentos provisórios, inclusive para ela, porque ela ia ainda ter uns dias para receber o FGTS, receber seguro-desemprego, essas coisas lá, essas verbas rescisórias. E, enfim, pedimos tal, o juiz deferiu os alimentos provisórios para a filha e para ela, e o ex-marido correu lá. Foi a primeira visita que ele fez depois de uns 2 meses, eu acho que ele tinha saído de casa. E primeira ligação para a filha e primeira visita. E, gente, acho que o cara foi lá no domingo, na segunda-feira ela estava desesperada atrás de mim, querendo que eu modificasse o processo dela. Eu não lembro ao certo, porque isso foi bem no início da pandemia mesmo, se a primeira conversa ela falou em desistir. Eu sei que ela até estava questionando por que eu estava pedindo custas, que ela não queria prejudicar ele. Eu acho porque ela não queria que ele pagasse custas, né, porque ia piorar a situação dele. E eu virei para ela e disse assim, dona fulaninha, qual que é o seu objetivo de vida? Eu preciso entender o que, é que a senhora quer, o que, é que a senhora está esperando, para eu poder readequar então o seu processo. E, gente, olha só, assim é triste. Ela foi me contando as coisas e eu vi o quanto aquela mulher era emocionalmente despreparada para a vida. O cara não falou em voltar com ela. O cara só pediu para ela levar em consideração que eles tinham uma filha, que ela ia arrebentar com ele, que ele ia ficar sem dinheiro para nada. Mas o cara não se propôs a ajudá-la em nada. Quando ele saiu de casa, ela teve que fazer uma mudança. Ela teve que alugar outro apartamento, um apartamento pequeno. Ela saiu de uma casa, foi para um apartamento com a kitnet, morar com a filha. E o cara não estava nem aí para nada. Mas foi só o cara ir lá e pedir para ela pensar o tempo que eles tinham vivido juntos, que ele não queria ter problema com ela, que ele tinha muita consideração por ela. E ela já estava lá, derretida. Ela estava disposta, inclusive eu até perguntei, eu digo assim, tá, mas ele quer voltar para a senhora quer continuar casada com ele e ele com a amante? Porque eu preciso entender. Ela queria tirar o divórcio para não ter que fazer a divisão do bem, dos bens que eles tinham, que era um carro, uma moto, besteira. Mas, gente, ele ia continuar usando o carro e a moto dele com a amante, tá? Não ia usar com ela, não. Ela só não queria trazer problemas para ele. Ela estava abrindo mão da metade do carro e da moto dela, ainda que temporariamente, e depois ele poderia até se desfazer desses imóveis e foda-se, mas para não desagradá-lo. Olha, assim, foi um caso que eu fiquei triste, porque eu vi a situação daquela mulher arrebentada emocionalmente, destruída,
perdeu o emprego, perdeu o marido, descobriu que o marido tinha um amante, se viu casada com um idiota que não queria ajudá-la no momento que ela mais precisou, passou anos e anos, a filha dela tinha 16 anos. Então você imagina o tanto de tempo que ela viveu com esse homem, né? Com esse merda de homem. E, enfim, ela estava lá, doida para desistir do processo. Eu passei o processo dela adiante, né? Porque esse foi um processo da defensoria. E aí depois que eu faço a minha parte, o processo vai para a mão de outra pessoa e eu não sei o que ela resolveu. Eu não lembro o que deu, porque assim, são muitos processos que a gente mexe, não dá pra gente ficar muito apegado a um caso em específico. Mas assim, foi triste pra mim, eu fiquei muito frustrada, porque eu vi uma mulher de 48 anos de idade emocionalmente destruída e emocionalmente desestruturada, por causa de um cara e que depois ela estava disposta a abrir mão dos direitos dela, que ela trabalhou a vida inteira para construir, ajudar a comprar um bem ou outro, porque o cara simplesmente foi lá e emocionalmente conseguiu manipulá-la. E é isso, a gente encontra isso sempre, todos os dias. Eu fiz um reconhecimento de paternidade, que depois o processo também parou total, porque o cara que se negou a ajudar a moça na gravidez dela, ela estava praticamente passando fome com o filho. O cara foi lá, pediu para ela tirar o processo, ela tirou, porque o cara falou para ela que podia confiar nele. E, gente, depois ele parou, ele não ajudou em nada, ele nunca ajudou em nada. Só que assim, ela já tinha desistido do processo e ela saiu da fila e eu reencaminhei para o defensor e eu também não sei o que deu no processo dela, porque foi um processo que eu fiz questão de sair. Porque eu passei meses, desde quando essa moça estava grávida, eu prestava assistência para ela, emocional, psicológica, e de repente um idiota que abandonou a menina grávida simplesmente fez ela desistir de todo um trabalho e depois ela estava lá de novo, passando necessidade. Porque como é que trabalha com uma criança de dias dentro de casa? Passando fome. Assim, tem umas coisas que são bem tristes da gente ver, que a gente acompanha nessa prestação de serviço para mulheres abandonadas, para mulheres paridas, para mulheres já com filhos crescidos, mas que não têm estrutura emocional para lidar com a independência, com o não ter um homem do lado para sobreviver. É isso, um beijo grande e a gente vai mantendo aqui nosso contato, contando histórias boas e histórias ruins, mas que histórias que servem para a vida. Tá bom, gente? Um beijão para vocês. Até mais.